Como as relações cultivadas entre os personagens acabam sendo um dos principais atrativos de qualquer show, não é surpresa que debates, críticas e até mesmo palavras amigáveis surjam acerca delas. E como sabemos, Eric Cartman tem um longo histórico de interações com outros personagens de South Park, cada uma interação com intensidade diferente, e dentre essas relações podemos destacar Cartman e Butters. Então se você se interessou pelo mergulho que nós faremos nesses dois personagens, fica aqui com a gente até o final, que hoje vamos comer algo bem diferenciado. Hoje vamos comer uma coxinha de frango com bolinhos de queijo, olha, vamos fazer uma combinação sensacional. Então pega também aquela coquinha gelada, amassa o dedo no like, se inscreve se não for inscrito e bora comigo pro vídeo. Sendo um dos principais atrativos quando se trata de South Park, a relação de Cartman e Butters é sem dúvida uma das mais intrigantes e questionadas pelos fãs do show. Começando aqui um pouquinho da nossa análise, a princípio, quando Butters foi introduzido na série, ele apresentava basicamente o mesmo papel do nosso querido Pip. Ou seja, ser uma criança inocente e gentil que geralmente é alvo frequente dos outros garotos. Porém, logo depois do Pip ganhar seu próprio episódio, os criadores decidiram que estava na hora de começar a destacar o nosso querido Butters. Então, começando aqui a relação do Cartman com o Butters, os dois começaram tendo um relacionamento amigável, entre aspas. Isso muito entre aspas mesmo, e logo no início já percebemos que o Cartman não gostava muito do nosso querido Butters aqui, tanto que lá no episódio Nambla, lá na quarta temporada, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, o vídeo mais assistido do canal, só pra situar você, o Cartman escolhe o Butters para verificar se os membros da organização de caras que gostam de crianças estão lá fora esperando por eles. Ou seja, ele coloca o Butters em um grande perigo, afinal todos ali tinham risco de serem molestados pelos membros da Nambla. Mas pra sorte do nosso garotinho adorável, ele acaba entrando em uma sala vazia, ainda bem né? Tudo isso para levar uma pelo time. E logo depois, lá na quinta temporada, podemos perceber uma pequena evolução da parte do relacionamento do Cartman e do Butters, de um simples bullying inocente para uma relação um tanto mais duvidosa, já que lá no episódio O Uso Apropriado da Camisinha, o Butters é escolhido novamente pelos garotos para ser o primeiro a usar a camisinha, e o Cartman fica olhando o pinto do Butters enquanto ele coloca a camisinha, gerando uma boa controvérsia entre os meninos. E agora avançando nas temporadas, após o episódio lá da quinta temporada chamado o próprio episódio do Butters, o Butters evolui de um simples personagem de fundo recorrente para um dos personagens de maior impacto da série. A partir da oitava temporada, o Butters agora ocupa também um papel de principal alvo do Cartman, tanto que ele sofre muito nas mãos do nosso gordinho de ossos largos aqui, no primeiro episódio da oitava temporada, chamado Bons Momentos com Armas. E ainda nessa temporada, o Butters e o Cartman recebem um episódio de destaque, chamado Incrível e nele percebemos ainda mais a fragilidade do Butters em relação ao Cartman, tanto que enquanto o Cartman está fantasiado de robô, visto que o Butters não faz ideia de que é o Cartman disfarçado de robô, ele logo admite algumas coisas bem ruins que o Cartman fez com ele, como se passar por ele no telefone e chamar o seu pai de motoqueiro, vai, você entendeu, né? Isso tudo aconteceu lá no primeiro episódio da sexta temporada, que é incrível, a ponto de o Butters apanhar muito e ficar de castigo, e também fazê-lo acreditar que um meteoro atingiria a Terra e convencê-lo a ficar 3 dias trancado em um abrigo antibombas, só para ele ir no lugar do Butters no aniversário do Kyle na Casa Bonita. Aliás, eu já te falei que o Casa Bonita é o meu episódio favorito? Acho que não, né? Eu nunca falo sobre isso. É muito bom aquele episódio. Só que voltando aqui ao episódio Incrível o Cartman não sabia que o Butters soubesse, olha, ficou meio confuso, mas o Cartman não sabia que o Butters tinha um segredo bem pesado sobre o Cartman. E que ele contaria isso pra todo mundo. Qual é o segredo? Pois é, o Cartman, ele costuma dançar com um pôster em tamanho real do cantor Justin Timberlake. Não só isso, o Butters tinha provas disso, pois ele gravou o Cartman dançando com o pôster do Justin Timberlake, vestido de Britney Spears. E avançando um pouco mais aqui, o Cartman também fez o Butters passar por situações muito perigosas, como fazê-lo chegar ao ponto extremo da exaustão, enquanto ele cumpria suas tarefas de deletar todos os comentários negativos do Twitter do Cartman. Realmente, ele quase mata o Butters por causa disso. Convencê-lo também a forjar uma morte, só que para ele entrar de penetra lá na festa do pijama das meninas, e seus pais acreditaram que ele virou uma criatura demoníaca, e até mesmo fazer com que os pais do Butters o internassem num hospital psiquiátrico, por conta do Butters continuar a insistir que estava vendo um espírito do fantasma, quando na verdade era o Cartman. Basicamente, todo mundo começou a ignorar o Cartman achou que tinha morrido, só que o Butters não sabia que todo mundo estava ignorando o Cartman e estava vendo o Cartman. Então o Cartman achou, porra, beleza, só ele me vê, eu sou um fantasma, tô preso na Terra, Butters, você vai ter que me ajudar a ir pro céu. É basicamente isso. Porém, e por mais complexo que isso pareça, no decorrer de South Park, o Butters evoluiu de um alvo de bullying do Cartman para um amigo realmente próximo dele, mesmo que seja uma amizade um tanto quanto unilateral, sabe? O Cartman só usa o coitado do Butters, mas o Butters, sim,
gosta um pouquinho do Cartman, eu acho. Mas mesmo assim, ele não deixa de ser usado como cobaia pelo Cartman. Outro fato relevante é como a relação desses dois evoluiu para uma amizade que, ao mesmo tempo em que ela chega a ser amigável, também chega a ser extremamente abusiva. Um exemplo disso é o segundo episódio da 11ª temporada do show, o episódio do acampamento da cura gay, que você tá cansado de ver aqui no canal, onde o Cartman literalmente abusa do Butters toda noite que ele vai dormir na casa dele. E quando isso sai errado, o Cartman tenta reverter a polaridade gay, se é que você me entende. E pra deixar a relação dos dois mais lá ele ainda, lá no último episódio da 12ª temporada, chamado O Incastigável, o Butters fantasiado de vampiro dá um chupão do Cartman na tentativa de tentar se alimentar do sangue dele. Pô, mas logo o sangue do Cartman, cara, qual é? Mas olha aqui algo muito interessante. Se a gente ver os rascunhos originais da cena, podemos perceber que, originalmente, o rascunho continha uma cena de beijo entre o Cartman e o Butters, mas a cena foi mudada para o chupão, para se tornar mais vampiresca. O que é isso aqui? Tá virando um crepúsculo? Que é isso? Continuamos o nosso mergulho, e algo muito interessante de se notar é que o Cartman também revela alguns segredos pro Butters, mesmo que ele não quisesse, como por exemplo lá no episódio A Pequena Tourette, onde ele contou ao Butters durante suas crises de Tourette que ele e o primo dele haviam feito troca-troca um com o outro. Essa cena aqui é completamente maravilhosa. E além desses comportamentos abusivos que o Cartman tem com o Butters, nós também podemos perceber em muitos episódios que o Butters tende a atuar como o braço direito do Eric Cartman em algumas situações. E dentre esses exemplos que o Butters é a mão direita do Cartman, temos o episódio da NASCAR. Vamos NASCAR! Onde, na tentativa de ajudar o Cartman a ser burro e estúpido o suficiente para participar da corrida, o Butters o ajuda a se livrar de todo o dinheiro que o Cartman tinha guardado e também dá cobertura a ele enquanto ele bebe Vagisil na farmácia. Resumindo, ele se torna de fato o treinador do Cartman. Fora que, além disso, os dois gravaram um podcast que ofendia o governo do Barack Obama, só para o Cartman ganhar fama de imbecil, arruinando sua reputação e também a reputação do esporte. Para desgosto do nosso querido Kenny, que é um fanzaço de NASCAR. Só que se o Cartman tivesse feito isso com a Fórmula 1, eu ficaria puto. Mas como ele falou da NASCAR, tudo bem, eu não ligo. Além desse incidente, entre aspas, o Butters e o Cartman também cooperaram para uma grande popularidade da gosma especial do Butters, vamos dizer assim. Aliás, temos também vídeo sobre esse episódio. Você notou uma pequena correlação aqui? Todo episódio que a gente cita, a gente tem vídeo? A gente faz muito vídeo, meu querido. Deixa aquele like e se inscreve aqui pra você não perder nada. Vamos voltar aqui. Vocês sabem bem o que era essa gosma do Butters, né? Pois é, o Cartman teve envolvimento nisso. Em adição a isso, o Butters também é o único que presta atenção e confia em todo tipo de aviso que o Cartman dá, sabe? Então, ele cria e lidera um movimento de protesto a favor das ideias do Cartman, onde ele usa uma camiseta com o rosto do Cartman. No final desse episódio, o Butters é o único que comemora que Cartman se tornou o novo representante da sala na aula lá no episódio. Eu tinha que falar o nome do episódio, né? É Dança com os Smurfs. E esse episódio aqui ele tem uma temática bem legal, ele faz uma crítica de como a lavagem cerebral às vezes acontece nas pessoas, de tanto que você insere narrativas falsas, as pessoas às vezes podem sim acreditar no final das contas. É o efeito de verdade ilusória, basicamente, o nome do negócio. E olha que momento fofinho aqui da relação dos dois. Você lembra lá no episódio da 12ª temporada que o Cartman pega a AIDS? O Butters até dá um beijinho no rosto do Cartman pra tentar fazer o Cartman ficar mais feliz. Mas agora focando um pouquinho nos fatos curiosos dessa relação. Podemos perceber que o Butters atua sempre como um aliado crucial para o Cartman dentro dos jogos de South Park, e um dos únicos, se não o único, que chega a tratá-lo de fato como um amigo. E a gente também vê que sempre que o Cartman tem um daqueles planos malucos e mirabolantes dele, o Butters sempre está do lado dele, de alguma maneira. Um cúmplice, um parceiro, enfim. Mas voltando aqui aos episódios de South Park, algumas cenas que surgiram também demonstram uma certa controvérsia na relação que o Cartman tem com o Butters. Um exemplo disso é o episódio Super Fun Time, ou Hora da Diversão, basicamente, lá da 12ª temporada. Neste episódio em particular, durante uma excursão da escola, as crianças precisam fazer uma dupla. E o Butters acaba sendo a dupla do Cartman, olha só. Quem aí iria adivinhar, né? E como a principal regra era não soltar a mão do parceiro para ninguém se perder, o Cartman e o Butters ficam o episódio inteiro de mãos dadas. Isso porque esse demôniozinho chamado Eric Cartman queria se divertir lá no Super Fun Time, uma espécie de fliperama que eles tinham lá do lado onde eles foram, em vez de fazer o passeio temático da escola. Porém, mesmo sabendo que ele não podia deixar o lugar da excursão para ir para Super Fun Time com o Cartman, o Butters não solta a mão do Cartman e não aproveita absolutamente nada enquanto o Cartman está se divertindo pra caramba. Inclusive, quando eles chegam lá no fliperama, a atendente, assim que vê os dois de mãos dadas, logo pergunta se eles são amiguinhos especiais, digamos assim.
o qual os dois negam com muita raiva. E ainda vemos os dois tomando um milkshake juntos, de mãos dadas, e um casal aparece chocado vendo aquilo, acreditando que eles são um casal homossexual. E também quando os planos do Cartman dão errado e ele inadvertidamente acaba parando no hospital, sempre vemos o Butters do lado dele tentando consolá-lo como uma espécie de conselheiro e mediador para ele, como vimos na 16ª temporada, que o Cartman ficou muito triste depois que a Nicole termina com o Tolkien, e também na 12ª temporada, depois que o Cartman é hospitalizado depois de ser brutalmente agredido pelo diretor PC, depois dele ter ameaçado obviamente o diretor PC, porque ele não é um santo. Um outro fato curioso é a relação do Butters com o Cartman durante o arco do relacionamento do Cartman com a Heidi Turner, lá na temporada 20, e também lá no episódio Winners Out, que significa basicamente pintos pra fora. O Butters se cansa das ideias do Kyle. Também, né? Quem não se cansaria das ideias do Kyle? Pé no saco do caramba. E culpa ele e as garotas pelo que aconteceu com o Cartman, de ele ter se tornado aquela outra pessoa. E o nosso adorável garotinho loiro usa o que aprendeu com o Cartman e faz um discurso que inicia um movimento contra as garotas. Olha aí, os men go their own way. E o Kyle se vê forçado a recorrer à ajuda do Cartman para tentar impedir o Butters de ficar mais pirado do que ele já estava. Cara, é muito legal quando o Butters fica puto da vida, né? Mas o Cartman se recusa a fazer qualquer coisa contra o Butters, porque Eric agora é uma pessoa mudada. Mas o Butters não gosta do novo Cartman e se sente muito decepcionado com ele até. Tanto que o Butters não aceitou bem o fato do Cartman estar namorando a Heidi e diz que o Cartman se tornou um fantoche dela, já que ele basicamente concorda com tudo que ela diz. Que essa parte aqui mostra um pouquinho da influência que o Cartman teve em todo esse tempo com o Butters. O Butters convence, e é convencido no caso, a ir com o Cartman e a Heidi em toda essa jornada pra viagem pra Marte que teve lá na 20ª temporada. Mas uma vez que esse plano segue, o Cartman tá conversando com o Butters, e o Butters acaba colocando o Eric contra a Heidi e manipulando a cabeça do Eric contra as ideias da Heidi, dizendo que o Cartman foi enganado. E no final das contas, o Butters é uma das razões do porquê o Cartman terminou com a Heidi, além da outra razão do Cartman ser uma pessoa péssima. Falando um pouquinho agora dos especiais de South Park que a gente teve há um tempinho atrás, pós-Covid, na segunda parte, que mostra o futuro do Butters, quando o Cartman e o Butters estão no banheiro, o Butters questiona o Cartman se ele está tentando ver o seu pinto, e contando sobre os planos do Stan e do Kyle para voltarem ao passado e impedir a pandemia de ter acontecido no futuro. O Butters e o Cartman montam sua parceria para que assim o Cartman não perca sua família caso o passado acabasse, sendo meio que mudado graças ao Kyle, né? Mas mesmo que o Butters tenha perdido sua memória lá do passado, ele volta com a sua dupla dinâmica com o Cartman, digamos assim, entrando em confronto com os outros personagens que pretendem voltar e mudar o passado, sendo o único que continua a defender os planos do Cartman, para que assim ele não perca sua família. Mano, sinceramente, eu adoro esses dois aqui, eu adoro a dinâmica deles e como a dinâmica não é nada balanceada. O Cartman realmente só se aproveita do Butters e só está junto com o Butters porque o Butters ajuda o Cartman nas coisas. Eu adoro também o jeito meigo do Butters de não ver o demônio que o Cartman é basicamente e sempre tá do lado dele aqui. O que é bem contraditório e muito legal, porque tipo, o Butters, no final das contas, é uma pessoa boa, bem ingênua, e ele se mistura com o pior de todos. Isso aqui é incrível, cara. Mas agora chegou a hora principal desse vídeo. A gente quer saber de você, meu querido internauta, minha querida internauta. O que você acha da relação entre Cartman e Butters? Aliás, qual o seu episódio favorito estrelando Cartman e Butters juntos? Já deixa o seu comentário aqui embaixo. Comenta também qual próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Adoramos ler os seus comentários. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.